Paz seja convosco, queridos irmãos. Qual a sua expectativa a respeito dessa noite em relação a Cristo neste lugar? Alta. Só tem uma que disse alta. Assim, vou colocar 3 alternativas para você. Pequena, média ou grande? Deixa eu perguntar de novo. Qual a sua expectativa a respeito do Senhor neste lugar essa noite? Pequena, média ou grande? Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. Amém? Então eu quero, a partir de agora, ministrar a palavra de Deus nos vossos corações. E ainda falando dentro do tema que nós estamos desenvolvendo aqui esse ano. Gênesis capítulo 26 e versículo 12. Eu li na abertura desse trabalho, mas quero novamente repetir com a igreja. E eu quero que você repita comigo, que você memorize tudo aquilo que o Senhor está ministrando aos corações durante esses 12 dias. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Porque mesmo Isaque recolhia 100 por 1, irmãos? Porque, irmãos, ser abençoado pelo Senhor significa ser aprovado pelo Senhor. A bênção do Senhor na vida da gente, amados, é a aprovação de Deus. Então Deus aprovava as atitudes, as iniciativas, o comportamento do seu servo. Então, quando Deus aprova o que a gente está fazendo, amados, as bênçãos dele vêm. E para Isaque era 100 medidas. Se ele colocava uma semente no chão, ele recolhia quantas? E se ele colocasse 100? Ele recolhia 1000. Que proporção, hein? Vem aí, qual o rendimento bancário dá 100%? 100 por 1. Você coloca R$1 e recolhe 100. Não conheço. Qualquer banco vai quebrar, né? Se fizer isso. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá essa proporção de rendimentos em todas as áreas da vida da gente. E como nós estamos num seminário, já pregaram aqui os homens e as mulheres de Deus, os homens e a mulher de Deus. É só você que pregou até agora de mulher? Foi, né? Mas vai ter mais mulher pregando aqui ainda, tá? Fica tranquilo. Não é uma igreja que discrimina a mulher, que ela não pode pregar, não. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer, desde que essa pessoa se disponibiliza a ser usada por Ele. Mas o que eu quero trazer ao coração da igreja não é nada novo. É tudo que já foi escrito há quase 2000 anos atrás. Mas eu quero despertar a sua fé mais uma noite pelo Espírito Santo neste lugar. E nesse seminário o Senhor está nos ensinando, e eu tenho certeza, se você já sabe, o Senhor só vai corroborar no seu coração aquilo que você já sabe. Se você não sabe, então você vai guardar no seu coração essa palavra. E o que eu trouxe hoje, essa noite, são alguns princípios que regem a lei da semeadura e da colheita. Uma coisa é certa, amados. A única linguagem que o futuro conhece é a linguagem da semente lançada. É a linguagem da semeadura. Esse é o primeiro princípio que eu quero dizer à igreja. A única forma que eu tenho de interagir com o futuro, irmãos, é semeando hoje. O que eu estou colhendo hoje, nesse
sexto dia do ano de 2019, irmãos, é fruto do que eu semeei no passado. E o que eu vou colher nos próximos dias desse ano são sementes que eu estou colocando hoje, que eu estou semeando hoje. E aí vocês podem ver que a relação semente ou semeadura e colheita, elas estão intrínsecas, elas estão ligadas. E eu, basicamente, os textos que eu tenho aqui estão em Gálatas. Gálatas é a igreja fundada por Paulo, né? Não é uma igreja. Gálatas, diferente do que a gente pensa, não é uma igreja, né? Gálatas era a região da Galácia. E naquela região, Paulo, ele não funda só uma igreja, ele funda pelo menos 4 igrejas. E ele escreve a esses irmãos da Galácia, porque esses irmãos da Galácia, eles enfrentavam uma terrível heresia. Alguns judeus tinham viajado para aquela região e tentavam distorcer o cristianismo nos seus primeiros passos. E esses que queriam levar para lá um evangelho herético, eles queriam pautar a igreja que lá estava, ou os primeiros cristãos que lá estavam, para que se baseasse nas suas ações, para que se estribasse nas suas obras. Tanto que há uma discussão severa de Paulo com os heréticos a respeito da circuncisão e da incircuncisão. Alguns que queriam uma justificativa apenas pelas suas obras, pelas suas atitudes. E Paulo é severo em repreender esses heréticos, dizendo que a salvação é por meio da graça, mediante a fé. Que nós já fomos circuncidados quando aceitamos e quando recebemos Cristo Jesus no nosso coração. Então Paulo vai repreender esse povo, essa igreja, esses novos irmãos que vão aceitando a fé. E ele diz lá no capítulo 6, e o versículo 7, dizendo assim, olha, não erreis, isso é uma advertência. É uma placa bem grande de advertência, dizendo, não erreis de Deus, ou Deus não se deixa escarnecer. O que é escarnecer, amados? É o mesmo que zombar. É mesmo que tirar uma casquinha, é mesmo que tirar onda. Um linguajar mais popular, tirar onda. De Deus não se zomba, ou não se escarnece. Por quê, irmãos? Ele está explicando por quais razões aquela igreja deveria entender que a palavra de Deus, o que o Senhor havia, por amor à humanidade, trazido à humanidade, que era a salvação, não podia ser mudado. Ele disse, porque tudo que o homem semear, repita comigo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vocês prestaram atenção que a palavra semear e ceifar, elas estão intimamente ligadas? Semear e colher. Que ceifar é o mesmo que colher. A ceifa só é dada quando a planta, fruto da semente que eu semeei, está madura. O arrancar pode se dar em qualquer tempo, com qualquer coisa, mas a ceifa não, a colheita não. A colheita ela só pode acontecer quando o fruto da semente que eu lancei passou por todo o processo dela. E aí vale lembrar que algumas sementes germinam muito rápido. Mas vale lembrar também que há algumas sementes de algumas especialidades que demoram um bom tempo. Há outras que lançada no chão,
Elas permanecem lá, como se nada existisse. Mas diante da presença da chuva, a gente se surpreende. Ela nasce. Tem outras que se superam. Não sei se vocês ouviram, certamente viram ou ouviram, que no ano passado pegou fogo na região de Goiás, onde tem uma reserva nacional, e que varreu o chão, ficou só a terra. E surpreendentemente, depois de uns 15 dias, caiu chuva. E vinha brotando daquele chão queimado plantas exóticas, que os biólogos achavam até que já estavam extintas. Dado aí o poder de reação de uma semente, que ela pode ficar escondida lá no chão, e no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo do Senhor, ela brotar. O que eu quero dizer com isso? É que não importa as lutas, as dificuldades que nós passamos, não tenha dúvida de que a semente que você lançou no chão é em nome do Senhor, são atitudes de oração, são atitudes de amor, são atitudes de paz. Você profetizou dentro da sua casa, você pegou lá a roupa do seu filho, a fotografia do seu filho, o nome do seu filho, orou em cima dele, trouxe até a casa de Deus, apresentou aos sacerdotes. Essa é uma semente. Mais cedo ou mais tarde você pode ser surpreendido com esse filho, com essa filha, com esse pai, com esse irmão, com esse tio, com aquele que aparentemente é duro de coração, aquele que aparentemente é resistente à vontade de Deus. Você pode se deparar com um dia ele dizendo: eu quero ir também à igreja, ou ora por mim, ou eu preciso de Deus, ou o Senhor falou comigo, ou eu tive um sonho assim, o que é isso? Você pode se surpreender, porque o nosso Deus é um Deus também de novidades. É um Deus também que nos surpreende. Então preciso guardar isso bem claro no meu coração. E não posso fugir disso, porque isso é uma lei. Eu acho que eu já falei para a igreja várias vezes que o nosso Deus é um Deus de princípios. É um Deus de duas coisas, de princípio e de aliança. Mas Ele não quebra princípio para cumprir aliança. Ele só fez as alianças dele com o homem baseado nos seus próprios princípios. E os princípios de Deus não podem ser negociados. Eles são imutáveis. Porque os princípios dele fazem parte da sua própria natureza. Então não tem, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O nosso Deus é Deus de paz e não Deus de confusão. Aquilo que Deus falou está estabelecido. Posso confiar? Pode confiar. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é imutável, o nosso Deus não muda e por causa disso não somos consumidos. Porque se Deus mudasse, certamente, amados, Ele não poderia ser chamado de Deus. Por que Ele não muda? Porque Ele é cabeça dura? Não. Porque tudo que Ele fez desde a eternidade é perfeito e não precisa de retoque. Não precisa de mudança. Não precisa do dedinho humano. Por mais inteligente que o homem seja, e ele até deu seus pitacos, mas o que Deus fez, Ele fez bem feito. Não era isso que os discípulos gritavam e testemunhavam, como aquele homem passou a falar imediatamente, tocado pelo Senhor? Eles disseram assim: tudo que o Senhor faz, Ele faz bem feito. Tudo que Deus fez, você do jeito que você é feitura de Deus, amém? Deus fez você bem feito. Você é perfeito aos olhos do Senhor. Então, queridos, se você quer colher crescimento espiritual no futuro, dentro desse seminário, no 6º dia, eu quero dizer que você precisa hoje separar tempo para a leitura bíblica, separar tempo para congregar, separar tempo para ouvir louvores.
pastor Gênesis falou um negócio aqui, diante da igreja, e eu posso repetir. Há um tempo atrás, não foi durante a campanha. Ele disse que nos dias normais, 9 horas, que o pastor Gênesis e a sua esposa trabalham vendendo no quiosque ali em frente ao hospital evangélico. Eles têm uma lanchonete ali, então tem que levantar 2 horas da manhã. Mas ele disse que o dia que o Flamengo dele ia jogar, não tinha problema deitar, dormir 15 para as 11, né? E se ganhasse ainda, aí que era melhor. Se perdesse, cabeça meio inchada, mas e aí? Estava animado na frente da TV enquanto o jogo passava. Mas para vir na igreja, para ir à casa de Deus, para uma leitura bíblica, às vezes estava cansado. Ele foi honesto em falar isso. Mas quanto de nós agimos assim? A gente quer crescimento espiritual, a gente quer ser usado por Deus, a gente quer ser abençoado pelo Senhor, a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer ter uma palavra boa, a gente quer ter visão espiritual, sonhos e revelações, mas a gente não tira o tempo que é de Deus. Quem dera a gente dizimasse para Deus também o nosso tempo, amém? Quantas horas tem um dia? 24, que pergunta boba, né? Agora 10% de 24. Hã? 2 horas? Quantos minutos tem um dia? Puxa vida, não tem ninguém aqui da exatas? Hã? Quanto? Olha lá. Obrigado, pastor Carlos. Não está com a calculadora, não, né? É a cabeça mesmo, viu? Um homem inteligente. 144 minutos é 10% de 1.440? É? Ô, igreja, aleluia! Ela veio, a igreja veio. Ninguém é da exatas aí, todo mundo tirou ruim. Em matemática, 144 minutos por dia de dízimo. Se nós tirássemos ele, mano, e dentro desses 144 minutos por dia, que vai dar o quê? 2 horas e alguma coisa. Obrigado, pastor. Vai dar 2 horas e 24 minutos, nós tirássemos para oração, para visita. Oi? É, pastor. Depois o senhor toma uma aula aí com o pastor Carlos. Se nós tirássemos para visitar os enfermos, se nós tirássemos para orar ao Senhor, se nós tirássemos para a leitura bíblica, se nós tirássemos para ouvir louvores. Eu acho interessante uma prática do Michel. Ele entra com o celular dele para o banheiro e fica ouvindo louvores enquanto toma banho. E o banho dele, vou falar para vocês. Acho que não é o único. E lá ele ouve louvores, e lá ele canta, e lá ele ouve louvores, e lá ele canta. Deve dar lá um dízimo de uns 30 minutos. Mas você sabia que essas são formas e maneiras de você levar sua alma diante de Deus? Se eu quero, amado, se você quer estabilidade emocional no futuro, o que você deve fazer? Você tem que precisa hoje, começar a exercitar o perdão. Por que eu falo perdão? Tem tantas outras coisas para me tocar aqui, mas o perdão, amados, também é uma semente. Amém? É uma semente. E é interessante que eu estava fazendo estudo para trazer o sermão à igreja, e me veio algo ao coração. A palavra perdão, ela em si, ela te leva a entender que perdão é perder. Quando você perdoa, você está dizendo perdi. Perdão, uma perca bem grandona, perdão. E se o perdão é uma semente,
eu devo pegar essa semente e perdê-la, jogar no chão. Eu devo plantá-la. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em perdoar. Elas não são más. Elas não são ruins. Elas não são desonestas. Elas são boas pessoas, cidadãs. Mas qual que é o problema de eu não perdoar o meu irmão, as suas ofensas? É que essa semente também dá amargura. Ela brota no coração da gente. E ela cresce. E qual é o seu resultado? Nos priva da graça de Deus. Se a graça de Deus é pela qual eu sou salvo, a amargura começa a me empurrar. Para onde? Para longe do Senhor. O escritor de Hebreus disse para nós não deixar brotar raiz de... para que nós não nos afastemos da graça do Senhor. Quer investir no seu futuro emocional? Então plante a semente do perdão. Você vai ter a sua alma, certamente, querido, você vai ter a sua alma alimentada pelo Senhor. A ansiedade do teu coração vai ficar quieta ali. Essa ansiedade ruim que atrapalha. Essa batedeira que te atrapalha. Invista no seu futuro para que você tenha autocontrole. Você quer ver um lugar onde a gente é testado, amados, as nossas emoções? Principalmente aqui em Campo Grande, é no trânsito. Ai, na Júlio de Castilhos você vai ver. Você vai dar a seta que vai entrar, não sei o que cutuca o outro, irmão. Quem é motorista aqui sabe do que eu estou falando. Faz a seta que vai entrar, o outro acelera. Eu quero entrar, o outro acelera. Diferente de outros lugares. Quem já dirigiu em outras cidades sabe. Você deu a seta que vai entrar, o outro diminui. Porque é a preferência de quem vai entrar. Campo Grande não. E você começa a ser testado aí. Você entra lá, demora a achar um lugar para estacionar lá no supermercado. Aí você entra, quando você está querendo manobrar, o outro vem, entra no seu lugar. O que você faz? Ah, mas dá vontade de ir lá tirar satisfação. Eu dou seta, eu dou luz, eu buzino, eu só não mostro aquele gesto porque fica muito vergonhoso. E o coração já parece que vai sair pela boca. Você quer começar a colher? Se isso aqui é um seminário, então o Senhor está nos ensinando. Amém, igreja? Está disposto a aprender? Alguns vão guardar. Então invista na sua alma. Busque, querido, descobrir quem é você diante de Deus. Tá? Se desnude de você mesmo. Essa palavra, esse termo solilóquio do grego, significa conversar de si para si. Você já ficou lá na frente do espelho conversando com você? Já? Eu não precisa ter espelho também. Você falando com você. E você dá uma dura em você. E você chama a atenção de você. Aí o outro olha e fala, você é um doido que está ali. Isso chama-se solilóquio. É quando eu converso comigo mesmo, é quando eu faço autoexame. É quando eu tenho a capacidade de entender e buscar quem sou eu, de onde vim e para onde estou indo. Em terceiro lugar, amados, se você quer ter saúde no futuro, você precisa começar hoje a fazer o seu tratamento. Cuida da sua alimentação. Eu estava ouvindo um médico falando que a cada 3 horas que você dirige, você precisa sair do carro, você precisa esticar suas pernas, porque pode acontecer de dar uma embolia,
um problemazinho lá na veia, a batata da perna, e ele vive e se instalar lá no pulmão. E a pessoa com isso ser levada a óbito. Mas eu não. Eu sou durão. Eu dirijo o dia inteiro e vou para lá e vou para cá, e eu não preciso parar. Queridos, são sementes. O que você come, como que se alimenta, que hora que você dorme, quanto tempo você dorme, de que jeito você dorme. Você faz de tudo, você sai no sol, você não tem interesse nenhum em cuidar desse templo que é casa de Deus, é templo do Espírito Santo. Isso também é uma semente. Porque parece que ao pregar isso, eu estou demonstrando falta de fé. Parece que ao pregar essa semente aqui, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo um homem de pouca fé. Mas isso também é semente. Eu preciso, a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor também o destruirá. Espera aí, você tem autoridade sobre o teu corpo? A Bíblia está dizendo que não. Não sabeis vós que não sois mais de vós mesmos? Quando eu digo aqui que eu entreguei o meu corpo, a minha vida para o Senhor, amados, eu entreguei tudo e eu estou disposto a ouvir as suas recomendações, a sua palavra. E vale de tudo, viu, irmãos? Vale de tudo. Se eu estou disposto a que esse corpo, esse intelecto, a quem tanto o Senhor investiu, seja instrumento nas mãos dele, eu preciso cuidar dele, porque eu preciso estar apto. Eu preciso estar apto do ponto de vista psicológico, emocional, espiritual e físico. Para quê, amados? Para ministrar a sua palavra. Amém? Ou eu com uma dor de dente terrível, tenho condições de estar pregando aqui? Ou eu com uma desinteria? Hã? Fala sério, você menina que dança. Vocês que cantam, com probleminha na garganta, dá para cantar? Não, mas eu vou subir lá e o Senhor vai me usar. Pode usar. Pode ou não pode? Pode usar. Mas lembra que eu falei de um Deus de princípio? Amém? Vocês fazem alongamento quando vão? Às vezes não, né? Aí porque eu conheço Bíblia, eu não preciso estudar o sermão lá em casa, não? Porque eu sei cantar, eu não preciso ensaiar com a banda? Aí a banda começa em sol maior e eu entro com um dó. E os irmãos já ficam, meu Deus do céu. Olha lá. Vocês estão percebendo, amados, que o que é semente? Isso também são sementes que eu vou semear no ano de 2019. Amém? Eu quero igreja avivada, então eu vou cuidar do templo do Espírito Santo aqui, porque eu sou igreja junto com vocês. Então eu vou saudável para a casa de Deus. Eu vou tratar do meu corpo, vou tratar do meu organismo, porque Deus tem muita coisa ainda a fazer através de mim. Afinal de contas, o seu Filho unigênito morreu no meu lugar, para que eu fosse falar do seu amor. Eu vou fazer como isso? Eu vou fazer isso cuidando desse. Isso também é semente. Então comece a semear hoje na sua vida espiritual. Comece a semear hoje na sua vida emocional. Comece a semear hoje na sua vida física, no seu corpo, no seu organismo. Segunda coisa, amados, que eu quero compartilhar com vocês. Que no nosso celeiro há boas e mais sementes. Há sementes boas e há sementes ruins. No nosso celeiro tem semente dessa qualidade. Porém, queridos, Deus nos dá a inteligência, o raciocínio, para a gente escolher qual semente ou quais sementes nós vamos semear. É a boa ou é a má? Porque que tem, viu, irmãos? A vontade logo vem.
no campo emocional, no campo afetivo, no campo sexual. A Bíblia diz que o pecado nos cerca, nos rodeia o tempo todo. Foi lido aqui quando a irmã obreira Vitória fazia uso da palavra. Que Deus disse a Caim: Caim, o que foi com você? O seu semblante está caído. O mal está à porta, mas a ti convém dominá-lo. Semblante é caído. Ira. Raiva. Dá um passinho de quê? De cometer um pecado. Mas a ti convém? Convém? Você é rei. O Senhor te chamou para você dominar todas as coisas. O Senhor deu autoridade para você dominar todas as coisas. Você é quem? A Bíblia diz que você é coroa da criação. De todas as coisas que Deus fez, Ele colocou o homem como coroa, como joia rara, como aquele que valoriza, como aquele que sinaliza que tudo que Deus fez é maravilhoso. Em Deus colocou o homem para reinar sobre toda a sua criação. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, por favor, igreja, leia aí. Está vendo, irmãos? Porque a carne cobiça contra quem? E o espírito? Contra a carne. E estes, ó amados, opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então no meu celeiro tem semente ruim. Da onde vem a semente ruim? Da carne. Mas no meu celeiro também tem semente boa. Da onde vem a semente boa? Do Espírito. Por isso que o homem carnal não compreende nada de Deus, não entende nada de Deus. Quando ele vê alguma coisa diferente, critica, fala mal, zomba, e eu entendo ele. Quando você fala de maravilhas, de milagres extraordinários, ele fica, uns zombando, outros rindo, outro vai para casa caçoando. Mas o homem espiritual entende exatamente aquilo que o outro está falando. Quando ele fala das coisas espirituais. Porque o Espírito Santo comunica a mesma coisa a todos os corações. Quando o Júnior falou para mim que, acho que na terça-feira ou na quarta-feira, quando ele veio da cidade e veio animado dentro do carro e alegre dentro do carro, porque o carro encheu da glória de Deus e ele dando glória a Deus dentro do carro, eu estava entendendo exatamente o que o Júnior estava falando, porque isso já aconteceu muito comigo. Muitas vezes. Aliás, parecia-me uma especialidade do Senhor falar comigo dentro do carro. E todas as vezes que eu estava sozinho. Então, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Mas quem é da carne só vai entender. Por isso que os homens carnais, quando eles se reúnem, às vezes falam de mulherada, ele fala de pagode, ele fala de time de futebol. Ele fala o quê? De criminalidade. Ele planeja coisa ruim, ele fala mal do outro, ele zomba do outro, ele critica o pai de família, ele critica aquela mulher lá. E o homem espiritual, a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, nós cantamos, salmodiamos, profetizamos, falamos da palavra de Deus. Amém, igreja? Porque isso é a vontade de Deus. Está vendo o perigo de nós, como crentes em Cristo Jesus, chegar numa rodinha e começar a falar das coisas estranhas e alheias à palavra de Deus? Eu diria para vocês que isso é semente ruim. Que semente boa eu tenho? Irmão, você está sabendo que fulano está doente? Você está sabendo que fulano não está vindo na igreja porque está passando por uma luta? Então, irmão, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma visita?
Irmão, você está sabendo que o pastor está passando por uma luta? Sim, estou sabendo. Vamos orar pelo pastor? E não dizer, estou sabendo que o pastor lá tá feio na foto. Ixi, eu estou sabendo. Aquele lá já fez isso, já fez aquilo também. Mas você vai ver como é que é. Isso é coisa de sementes materiais malignas. E a gente tem? Tem. Você quer ver eu começar a jogar semente ruim no chão, amados? É eu me afastar da presença do Senhor. Tem algum super-herói aqui? Não. Então, se eu quero, amados, que a minha colheita seja uma colheita de credibilidade, eu não posso semear mentira. Eu quero crédito na minha palavra. Então as pessoas não podem ficar sabendo que o Joel anda mentindo por aí. Eu acho que a palavra de hoje vai falar muito com lideranças. Se eu falei que vou fazer, eu devo honrar o que eu disse que vou fazer. E se eu não vou honrar o que eu disse que vou fazer por forças alheias à minha vontade, então no mínimo que eu posso fazer é me justificar. Dizemos, não deu tempo, não deu condições, faltou isso, eu tive que atender aquilo, me perdoa, mas eu não vou poder fazer. Porque essa é uma semente ruim, irmãos. O ministério de alguns de nós está em descrédito por causa da mentira. Eu digo que vou fazer, mas eu não faço. E parece que está tudo bem, mas não está bem. Essa é uma semente ruim, queridos. Se eu quero, irmãos, semear crítica, sabe o que eu vou colher? Se eu semeio crítica, irmãos, eu vou colher negatividade. Sabe essa crítica ruim que a gente faz? As pessoas vão querer ficar longe de mim. Por quê? Porque eu sou um crítico negativo. Isso não é crítica que constrói. A crítica que destrói, diz, olha que coisa feia, olha que bagunça, olha que isso, olha que aquilo. Isso é critiquice. A crítica que constrói, chama aqui num canto. Irmão, o que você acha de nós fazermos assim, 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 assim? Amém, igreja? Amém. Será que não seria bom? Porque a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. E eu percebi que isso assim, assim, assim está afetando. Se eu quero, quem semeia, amados, competição, ele colhe esfacelamento da família. Você quer ver uma coisa ruim, querido? Você que tem mais de um filho dentro de casa, você aplicar competição entre os seus filhos. Quem que é o mais bonito, quem que é o mais inteligente, quem é o que é mais aplicado, o que lava a louça melhor, o que limpa a casa melhor, o que não deixa a toalha jogada no chão, a roupa suja, lá espalhada, aquele chinelo virado. Se você montar competição e dizer, olha, esse menino aqui, ó, esse aqui é gente boa. Esse precisa de ver, esse dobra a roupa direitinho, esse deixa a vasilha, olha, quando ele limpa a louça, dá até para pentear o cabelo no fundo da panela. Você está estimulando competição dentro de casa, sabe o que você vai fazer? Você vai esfacelar a sua família. Amém? Amém. Você vai, porque você vai levantar um, elogiar um, e os outros vão ficar com aquele sentimento de perca, aquele sentimento de rejeição. Isso em qualquer coisa que nós vamos fazer. Vocês já viram, amados, que o nosso Deus não faz acepção de pessoas? Foi isso que Pedro disse? Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Porque Deus conhece o nosso coração. Qual é o seu talento? Qual é o seu chamado? Qual é a vontade de Deus a teu respeito? Deus sabe tudo a teu respeito. Então Ele chama você e não dá prêmio de consolação para ninguém, porque Deus não tem ninguém por coitadinho. Aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus escolheu, Ele escolheu com a marca certa. Que marca é? Mais do que vencedor naquele que te amou primeiro.
Os seus olhos, o Senhor é mais do que vencedor. Ah, mas o Senhor vai dar. Vou dar um prêmio para esse menino. Eu sei que ele sabe tocar bateria, mas está tão tristinho lá num canto. Coitadinho. Vai ser perigoso até se afastar da igreja. É Deus que faz. Deus não trabalha assim. Não há prêmio de consolo, não. Deus, se Ele te chama e diz, vai tocar a bateria, meu filho, porque Deus entende que você é escolhido para isso. Esforça-te, tem bom ânimo, que daqui a pouco você está abençoando vidas através desse instrumento barulhento. Amém? É o instrumento mais detestado é esse aqui. Mas quando você toca ele na unção de Deus, o que há nos corações, amados? Alegria no coração. Amém? É, aquele ali é. Estou falando instrumento, tá? Não instrumentista. Você precisa entender, amados, que quem semeia egoísmo, colhe solidão. Eu sou eu, jacaré é um bicho. Louvado seja eu. Glórias a mim. Quem fez isso comeu capim. Como é o nome dele? Nabucodonosor. Deus reparte sua glória com ninguém, amados. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Quem semeia egoísmo vai ficar sozinho. O Espírito Santo tem me induzido a isso, amados, a chamar várias pessoas a serem participantes, a serem ministros nesse lugar. Alguns meninos, alguns jovens, aliás, acho que a grande maioria jovens, que foram aprendendo e que aprenderam errando, pisando em falso, quase que não conseguindo, cheio de emoções, cheio de vontade de fazer, e até por causa da vontade de fazer, errando. Mas o Senhor está ensinando. O Senhor está ensinando, o Espírito Santo está ensinando. E alguns deles eu já vejo dando uns passos mais firmes. Vão ser grandes para Deus. Vão ser grandes para o Senhor. Vão ser bênção nas mãos do Senhor. Por quê? Porque é inevitável a dor quando se quer crescer. Eu aprendi um negócio, amados, que eu posso até ter dor sem crescimento, mas não haverá crescimento sem dor. Não há ninguém que tenha crescido que não tenha sofrido as dores do crescimento. Dói tudo, amado. Tem dia que dói tudo. Mas você não desiste, você não desiste. Outra coisa, amados, que eu preciso entender, que se eu semear a falsidade, eu vou colher um ambiente de hipocrisia. Não semeie falsidade, seja autêntico. Amém? Porque ser autêntico, amados, é ser quem você é. Mas me entenda que eu não estou dizendo para você ser quem você é, de forma que você ofenda o outro, se sentindo melhor que o outro, se impondo sobre o outro. Se você sabe que o outro é fraco, você deve orar e com amor e temor a Deus, pedir ao Senhor que molde o teu ser até que você vá crescendo à medida de um varão valoroso na presença de Deus. Para que você não sirva de escândalo para o outro. Para que você não sirva de queda para o outro. Paulo chegou a dizer assim, que há quem é capaz de comer de tudo, e há quem só come legumes. Há quem faz distinção entre a mão esquerda e a mão, e há quem julgue se não sabe nem que é lado direito, nem que é esquerdo. Fui andar com o irmãozinho lá em Três Lagoas, e quase que bati o carro. Porque ele falava esquerda, mas era direita. Ele falava direita, mas era esquerda. Eu falei, irmão, para. Qual que é a sua esquerda? Aí ele falou, é essa aqui. Eu falei, não, mas essa aí é a direita. Então vamos combinar aqui, essa é a direita e essa é a esquerda, porque senão eu vou bater o carro.
Há quem faz distinção entre um dia e há quem julga ser igual todos os dias. Está entendendo, igreja? Essa também é uma semente. Se você quer, querido, quem semeia falta de diálogo, colhe confusão. A confusão chega, amados, porque o diálogo também é uma semente. Quem tem dificuldade de dialogar, amados. E eu vou dizer para vocês, diálogo, amados, é um quando um fala e o outro escuta, mas também tem vez de falar. Diálogo, não é monólogo, é diálogo. Não é só você, não. Brrr, parece um rádio. E o outro quieto. E ai, se abrir a boca. Não sei se o Espírito Santo está falando a alguém, deveras falar. E o outro quer. Isso é diálogo? Não. Isso é monólogo. Só eu falo. Eu escrevi o texto, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu estou sabendo tudo, e eu já sei também como é que vai acabar. É? Mas e aí, eu estou nesse negócio? Eu faço parte disso daí também? Tá, você é que tem que estar. Se não tem diálogo, amados, pode ter certeza que a confusão está estabelecida. Por quê? Porque na hora da execução é que o bicho pega. Vem cá. Vocês quando fazem aqui a coreografia, vocês conversam, não conversam? Você vai entrar por aqui, e você vem de lá por aqui e passa aqui, não é assim? E se vocês não dialogarem durante o ensaio, vai conseguir na hora da execução? Se o diálogo corporal, gestual e de olhar entre vocês não rolar na hora, se uma de vocês estiver indisposta aqui, vai acontecer acidente. Acelera mais do que a outra, já dá batida. Isso é para qualquer coisa da vida da gente, irmãos. Onde não há diálogo, a confusão está estabelecida. Isso também é uma semente. A semente do diálogo. Amém? Parece que a igreja não está muito animada. Um amém ou não amém? Amém. Eu sabia disso. Quando eu estou preparando o sermão, o Senhor já falou no meu coração que a igreja ia ficar assim. Eu falei, Senhor, com quem que o Senhor quer falar hoje? Ele falou, com você. E eu fiquei das 9 da manhã até as 3 da tarde preparando esse sermão. E estou sentado, e o couro comendo. E o chicote comendo. Eu falei, vou repartir com a igreja. 1 João capítulo 3, versículo 9. Por favor, igreja, enquanto eu bebo a água. Aleluia. Glória a Deus. Tem semente boa dentro de nós ou não? Sim ou não? Qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Você não vive na prática do pecado. Porque a sua semente permanece e não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Uma coisa é você pecar esporadicamente, porque também o próprio João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Você não vive na prática. Você não vive no pecado. Você não peca
deliberadamente, dizer, não, estou pensando, estou analisando. É verdade, é errado, mas eu vou fazer, eu vou cometer. Não estou nem aí para as consequências. Agora a gente escolhe, amados. O que nós vamos semear? Nós vamos semear crítica ou encorajamento? Por favor, igreja. Vamos semear crítica ou encorajamento? Essa turma daqui, crítica ou encorajamento? Essa do meio? Essa da direita? Aleluia! Isso é semente. Oh, glória! Por isso 2019 vai ser diferente. Quando eu ver o meu irmão falhando, errando, tropeçando, quase caindo, eu vou chegar junto dele, amém? Vou dizer, meu irmão, tem jeito, vamos junto, me dá o seu ombro aqui, escora aqui, vamos em frente. Porque esse tempo em que você está sofrendo, eu estou forte, porque um dia você também orou por mim, e nós vamos fazer essa troca saudável, vai em frente, porque o Senhor é com você. Outra coisa, amados, nós vamos semear discórdia ou paz? Aleluia, é semente. Outra pergunta para a igreja, nós vamos semear generosidade ou avareza? Generosidade. Que maravilha, que semente boa tem no meu celeiro, glória a Deus. Que semente boa eu estou escolhendo essa noite, louvado seja Deus, isso é profético. Você diz que eu vou encorajar o meu marido, eu vou encorajar a minha esposa, eu vou encorajar os meus filhos, eu vou encorajar os meus irmãos em Cristo, eu vou encorajar o meu líder, eu vou encorajar o meu pastor, eu vou encorajar a minha igreja, eu vou encorajar lá em casa todo mundo, porque é para isso que eu estou aqui, e essa semente vem do céu para nós essa noite. Porque eu não estou falando aqui, amados, e queira me entender, como um opressor, como alguém que está detestando você. Eu estou falando aqui como um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer. Um dos tais, um dos tais. Podes. Eu sou um dos tais. Em nome do Senhor Jesus, amados, nós vamos semear egoísmo ou solidariedade? Não ao egoísmo. Não ao meu egoísmo. Eu entro com meu pacotinho de biscoito, comendo rapidinho. Tomara que ninguém me veja. Agora não. Eu entro com meu pacotinho de biscoito, tem só uns 4, 5, é daquele gostoso que eu gosto muito, eu estou com fome. Você aceita? Aceita, e sem orar para o outro não querer. Aceita, aceita. Amém? Aceita uma oração? Aceita uma ajuda em casa, irmão? Aceita uma cooperação aí? Tem alguém passando necessidade entre nós? Irmão, aceita uma ajuda? Vamos fazer essa caixinha ficar pequena esse ano, irmãos? Se depender do amém, não. Vamos fazer essa caixinha ficar pequena esse ano, irmãos? Como que ela vai ficar pequena? Semente da generosidade. Deu 8 horas, né? Outra coisa, igreja. Nós vamos semear competição ou cooperação? Puxa, quanta semente boa tem aqui, né? Nada de competir. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem toca melhor, quem dança melhor, quem evangeliza melhor, quem ora mais refinado. Não, aqui é cooperação. Eu vou cooperar na obra do Senhor Jesus, que o meu talento é esse, e eu vou fazer com a alegria do meu coração, amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer sim, meu Deus. É assim que vai ser o meu 2019.
Outra pergunta eu quero fazer à igreja. Nós vamos semear bons ou mau exemplo? Exemplo para os fiéis. Bons exemplos para os fiéis. Sede bom exemplo para os fiéis. Esses dias eu estava pensando, amado, em alguns cabeçudos que insistem em falhar. E às vezes eu, como pastor, amado, dá vontade de chegar e falar assim, irmão, ô irmã, dá licença. E tem gente que fica torcendo para o pastor fazer isso, não tem? Fala sério. Tem. E esses dias querendo fazer, para mostrar para a igreja que eu sou o presidente, o Senhor disse para mim, as almas são minhas. Não foi você que morreu por elas. Você só é mordomo. Você só é zelador. Você só é cuidador. Isso é um grande privilégio para você. As suas obras estão diante de mim. Eu conheço teu coração. Eu sei seus intentos. Eu disse, Senhor, é verdade. Então, Senhor, me dá graça. Me dá graça, Senhor, para mim continuar acreditando que o Senhor é um Deus que transforma, é um Deus que muda, é um Deus que tem todo o poder de mudar o coração dessa pessoa. Como a gente vive uma fase de critiquices e de juízos premeditados, irmãos. Que eu percebo que a igreja está doente, irmãos. E que nós, na qualidade de líderes, tantos líderes estão doentes, pastores se tirando a sua vida. Vocês nunca viram antes, amados, o número de suicídios entre lideranças eclesiásticas. Pastores tirando a vida. Por quê, amado? Porque ele não suporta a critiquice. Porque por um lado, amado, alguns espremem o pastor para resultado. Por outro lado, o outro que nem está aí com nada. Mas se a igreja do Senhor, e aí eu estou falando dessa aqui especificamente, no ano de 2019, cooperarmos uns com os outros, amados, ninguém segura nós, amém? Porque aí o coração do pastor está sabendo, queridos, que ele tem uma igreja que o ama, e que não só ama ele, mas que ama todos. Sabe qual que é o grande conforto de um pastor, irmãos? É saber que ele não é só ele que acolhe, não é só ele que abraça, não é só ele que busca compreender, não é só ele que busca entender, mas que todos aqueles que com ele cooperam e trabalham com ele têm o mesmo acolhimento, têm o mesmo abraço, têm a mesma alegria, têm o mesmo coração. Porque aí essa igreja ela fala uma linguagem espiritual. Uma linguagem do céu. Disse, então eu vou lá naquela igreja, porque lá se o pastor não tiver, tem um outro pastor lá, que vai atender de igual modo, uma irmã, um irmão, um obreiro, uma obreira, e eu tenho certeza que eu serei acolhido. E por último, irmãos, vamos semear a diligência ou a preguiça? Hã? Diligência ou preguiça? A diligência, irmãos. Nós vamos ser diligentes este ano. O que é ser diligente, irmãos? Eu vejo a diligência do irmão Elias. Acho que o Elias hoje fez 3 viagens. E todas as viagens do Elias, o carrinho dele vem quase que assim, ó, à frente dele. Quantas vezes eu fiz isso? Hoje estou folgado, né? E o que veio depois para mim dessa diligência, irmãos? O Senhor nos prosperou lá em casa. Porque, amado, nós estávamos plantando, semeando a semente da diligência. Você pode atender agora? Você pode ir agora? Nós fomos ontem lá no Coronel Antonino buscar o irmão Fernando.
está debilitado, com a sua saúde frágil, tio da nossa irmã Glaucia. Erramos a rua, e já estava quase na hora do culto. E a Cris disse, dobra aqui, desceu lá, perguntou. E nós fomos lá e achamos a rua. E ele estava lá prontinho, esperando a gente. Você precisa entender, amados, a alegria do coração do irmão Fernando em ter vindo aqui ontem. Ele chegou lá testemunhando para a irmã dele que ficou lá. Que igreja maravilhosa. Que lugar que eu fui hoje. Você precisa conhecer ele também. Um homem debilitado, mas com a sua saúde frágil, com pouca capacidade de raciocínio, foi capaz de entender que este lugar está cheio da presença de Deus. Aquilo que o irmão Fernando levou e chegou lá dentro do carro mesmo, ele já contou para ela, antes de descer do carro. Eu ouvi. Ela perguntou, como é que foi lá? Ele disse, que maravilha. Que bênção, que igreja gostosa. Que maravilha eu ouvi lá a palavra de Deus e você precisa ir também. E quantos de nós aqui dentro, por estar acostumado com este lugar, esse lugar é cansativo, é chato, é enfadonho. Mas aquele homem com sede, com vontade, ele quer ser batizado, irmãos. A saúde dele está muito frágil, mas ele não quer partir sem antes descer as águas e nascer uma nova criatura e cumprir a vontade de Deus. Ele está ansioso, ele entende que já não há mais tempo para esperar. Ele entendeu que não é dele, não é ele que se prepara. Antes ele não queria porque ele se sentia que não estava pronto. Agora ele entende que não há mais tempo para perder. E ele veio aqui ontem e voltou maravilhado, voltou cheio de Deus, voltou renovado. A presença do Senhor está neste lugar. Nós vamos colocar no chão agora a semente da diligência, a semente da cooperação, a semente da paz, a semente do diálogo. Amém, queridos? A semente do amor, a semente da bondade. O que eu percebo entre nós, amados? Já vou terminar. Eu percebo entre nós, amados, que alguns de nós, por causa do tempo, ficou sisudo. São pessoas amáveis, são pessoas que quando estavam lá no mundo, sonhavam em fazer e acontecer. Mas quando veio para a igreja, amado, por causa de decepção aqui, decepção ali, decepção lá, critiquice aqui, critiquice ali, critiquice lá. Sabe o que ele foi fazendo? Foi criando uma carapaça, uma defesa. E hoje, não faz mais nada, porque tudo o que ele vai fazer, ele acha que vai ser criticado. O primeiro amor ficou aonde? Lá atrás. Saia dessa situação, querido. Tem uns de nós, amado, que está questionando o amor que dá pelos outros. Tem gente que já está sentando e analisando, será que vale a pena mesmo amar? Será que vale mesmo a pena falar de esperança? Será que vale mesmo a pena acreditar? Ah, querido, vale muito, vale muito. Tem gente se culpando, queridos, porque tem um coração bondoso. Porque o outro critica ele, porque ele é bom. Porque o outro critica ele porque ele mete a mão no bolso e dá uma oferta para alguém de 10, de 20, de 50 reais, e aquele alguém depois vai lá, gasta de forma desonesta, e aí vem um outro e fala, ó, o dinheiro que você deu para fulano, ó, estava lá, assim, 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 assim é. E aí eu aqui me sinto o quê? Me sinto nada. Puxa vida, eu fiz o bem e agora eu estou sendo julgado como bobo? Eu não quero ser bobo. E nós estamos com isso, queridos, negligenciando a palavra, negligenciando a profecia, negligenciando a bênção, negligenciando o alimento, negligenciando uma palavra de vida. Sim ou não?
Já temos dificuldade em verbalizar. Em nome de Jesus você vai ser curado. Em nome de Jesus você vai ser salvo. Em nome de Jesus vai mudar. Em nome de Jesus vai ser transformada a tua casa. Em nome do Senhor, você e a tua casa servirá a Deus. Em nome de Jesus vai mudar essa história lá na sua família. Porque o meu Deus vive, o meu Deus reina e Ele é poderoso para fazer obras excelentes. Quantos de nós estamos perdendo isso? Negligenciando o amor, negligenciando a caridade, negligenciando a misericórdia. Meu Deus, não vou dar prato de comida não, porque isso aí vai comer, encher a barriga e vai ali roubar, vai ali assaltar, vai ali sentar e falar mal de mim. Não vou não. Quem pariu Mateus que embale. Eu não vou, meu dinheiro é sagrado. Eu não vou dar pérola aos porcos. Está escrito? Está escrito na Bíblia. E a gente tem se fechado, queridos. Nós estamos assim. Nós estamos assim, ó. Carapaça aqui, ó. Cadê a alegria? Cadê o prazer? Me roubaram, pastor, a minha confiança. O Senhor traz de volta a confiança no teu coração. Que o que roubaram seja devolvido em nome de Jesus. O Senhor está querendo uma igreja alegre. Amém? O Senhor está querendo uma igreja alegre, amado, sem ser leviana. Alegria do Espírito em nós. Não essa alegria de sorrir agora e depois tá de cara feia, de cara amassada. Não, queridos, a alegria que vem da alma, ainda que a cara esteja feia, mas o meu coração está punjante, porque tem gente que não tem jeito mesmo a cara dele. Mas o coração está desejoso, dizer, Senhor, que alegria te servir, que alegria andar na tua presença, que alegria é poder fazer o bem sem olhar a quem. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Vamos jogar essa semente, queridos, agora, hoje, porque ela já pode ser colhida ainda hoje mesmo. Se eu liberar perdão agora, pode ter certeza, queridos, que essa semente ela nasce rapidinho. Essa amargura, essa angústia no peito, essa rejeição à palavra de Deus. Alguns têm deixado de congregar, mas porque se desentende com o irmão. E não é nada espetacular, não, é coisinha mínima. E não acontece nem aqui dentro dos átrios. Acontece lá no negócio, na rua, numa conversa, num diálogo no WhatsApp, de uma foto que escapuliu, de uma bobeirinha lá, de um comentáriozinho, já é o suficiente para mim não olhar mais para a cara daquele irmão. Que o Senhor nos devolva a paz, a alegria, a comunhão, a amizade. Aleluia! Essa é semente que nós estamos colocando agora no chão do nosso coração. E nós vamos colher em nome de Jesus para 2019, neste lugar, aqui, amados. Aqui, ó, nessa casa, nessa obra, nessa igreja, quem quiser, obviamente, nós vamos colher esse ano muita alegria. Fardos de alegria, aleluia. Você com o celeiro cheio de alegria. Você com um celeiro cheio de amor. Você com um celeiro cheio de solidariedade, pastor Gênesis. Pastor, eu tenho umas coisas aqui sobrando e eu não vou guardar mais, não. O senhor sabe de alguém que está precisando? O que eu tenho aqui? Umas coisas aqui. Eu fiquei pensando no irmão tal. O Espírito Santo me constrangeu essa noite para tal situação. O que é que nós vamos fazer? Procura lá o líder lá. E vamos fazer o que tem que ser feito, porque a semente está no nosso celeiro do coração. Eu não quero colocar discórdia no chão, eu vou colocar diálogo. Eu não quero colocar no chão critiquices, eu quero colocar encorajamento. Eu não quero colocar no chão a inimizade. Eu quero semear hoje aqui a comunhão. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor está chamando os líderes desta comunidade para fazer isso. Se você quiser fazer isso em casa, fazer isso no trabalho, amém.
Mas essa é uma palavra para os líderes dessa igreja. Uma coisa assim, amados, quando entrar alguém que é diferente, que não é daqui, que todo mundo conhece quem é daqui e quem não é daqui. Alguém que é novo, alguém que chegou pela primeira vez, que a gente tem o prazer, amados, de ir até essa pessoa e dar um sois bem-vindo para eles, não só daqui do púlpito. Amém, igreja? Porque eu posso dar o sois bem-vindo aqui do púlpito. Mas às vezes eu vejo assim, nós não saímos do nosso lugar para ir lá e dar um sois bem-vindo a quem acabou de chegar. Estou certo ou não? Sim ou não? Vamos mudar esse comportamento? Vamos fazer aqui um voto? Quem falou amém aí? Você falou? Só você? Nós vamos mudar isso, irmãos. Porque o que o Espírito Santo comunicou ao meu coração? Estou soltando tudo, tá? O que o Espírito Santo comunicou ao meu coração, amados? Que esse é o nosso momento. Amém? Esse é o nosso momento. É agora. Não adianta aquecer as turbinas agora na campanha de 12 dias. E a hora que acabar a campanha no sábado que vem, quando é domingo, nós nem na igreja vemos porque estamos cansados, porque foram 12 dias. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não, eu cansei esses 12 dias. Deus sabe todas as coisas. Não, queridos. Diligência. E aí, a casa vai ficar pequena. Porque o Senhor está aqui. Sim ou não? Fala com honestidade do seu coração. Você tem certeza que o Senhor está neste lugar? Então, se Ele está nesse lugar, amados, então é o lugar onde as pessoas têm que ter prazer em estar. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Então, nesse sexto elo, irmãos, nós vamos tirar do nosso celeiro. E eu vou fazer isso agora. Tá? Eu sei que depois vai ter a oração da ministração profética. Mas agora eu quero só que você, pela fé, todos nós, inclusive quem vai abençoar a vida das pessoas. Amém? Você vai entrar nessa batalha, nessa luta. E nós vamos ser, amados, esforçados uns com os outros. Eu poderia fazer uma reunião com os líderes e falar isso só para os líderes. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, fala para toda a igreja. Nós vamos nos esforçar e ajudar um ao outro. Amém? Nós vamos cooperar uns com os outros. Porque nós líderes não somos melhores que os outros. Aliás, somos os menores. Porque nós servimos. E nós precisamos mais do Senhor, mais de Deus, do que qualquer um outro, irmãos. Porque a nossa guerra é muito maior. Você acha que o diabo tenta mais um pastor ou uma pessoa, um membro comum? Ele tenta mais o pastor, porque ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Então, em nome de Jesus, aí pela fé, logo após essa oração rápida e objetiva que eu vou fazer, nós já vamos nos colocar aqui na frente com autoridade. Pai Santo, diante daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, nesse sexto elo do seminário, ano profético da colheita, Senhor meu Deus, Pai, daquilo que nós falamos hoje, dessa semente que já vai ser lançada agora, e que ela também já vai germinar e já vai produzir fruto. Como nós aqui fechamos um acordo, um pacto, uma aliança diante do Senhor, de que nós vamos deixar a crítica de lado, e nós vamos semear o encorajamento. Nós vamos deixar essa semente do egoísmo de lado, e nós vamos semear, aleluia, nós vamos semear companheirismo. Meu Deus, nós vamos deixar de lado essa semente da ira, e nós vamos semear paz. Oh, Santo Deus,
Se alguém não tem essa semente, o Senhor disse que o Senhor provê a semente para o semeador. Oh, Santo Deus, se tem alguém olhando para o seu celeiro agora e está com dificuldade de encontrar a semente da paz, abra o céu agora, Senhor, e coloca na mão dele essa semente de paz, essa semente do amor, essa semente da esperança, essa semente da alegria, essa semente do perdão, essa semente da comunhão, essa semente da diligência, essa semente do trabalho, essa semente do Espírito do Senhor seja colocada na mão do teu povo agora, Senhor, porque nós já queremos colher agora, porque o Senhor é o Deus já, o Senhor é o Deus já, e eu sei que o Senhor está fazendo isso, porque quer mudar o status dessa igreja. O Senhor quer mudar a situação dela. O Senhor quer mudar a condição dela. E esse seminário o Senhor deu para nós, para mudar de uma vez para sempre. Porque agora na lavoura nossa, eu creio, vai ter uma árvore frondosa de paz, uma árvore frondosa de alegria, uma árvore frondosa de esperança, uma árvore frondosa de amor, uma árvore frondosa de encorajamento, uma árvore frondosa de esperança. Vai ter na nossa lavoura uma árvore frondosa de bondade, de benignidade, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, dando frutos para a glória do teu nome em cada um de nós, Senhor. Pai, encoraja essa igreja, tira a tristeza do coração, tira, Senhor, essa situação de prostração, tira essa situação de autoconsumação, essa situação, Senhor, de críticas individuais, essas críticas de baixa estima, tira de nós e coloca do teu Espírito, de forma que a gente entenda, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E que dessa forma, Pai, entusiasmado, nós vamos orar agora para este povo que o Senhor trouxe aqui, na certeza que abençoado está pelo seu santo nome, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Se você pode, aplauda Jesus.